Controle, autocontrole sobre você mesmo. Conhecer-se a si mesmo. Esse é o maior desafio. Nós nos conhecemos como somos e como reagimos em situações adversas. A gente está sempre nos policiando para evitarmos conflitos familiares. Mesma coisa com os filhos, né? Se o pai tem um tratamento áspero com o filho, evidentemente que ele terá uma resposta também do mesmo nível. Porque existe uma lei física, irmãos. Thomas Edison criou uma lei chamada a lei da reação. Diz que para toda ação existe uma reação, né? A cada ação existe uma reação. Se eu empurrar aqui essa mesa, ela vai resistir até o limite da minha força, até o limite da força de inércia que ela exerce sobre esse ambiente físico. Ela tem uma força chamada força de inércia, está aqui, mais a força de gravidade que impõe que ela fique parada aqui. Se eu exercer uma força tracional, de tração, e tentar empurrar essa mesa, eu vou conseguir, mas eu vou ter que exercer uma força maior do que a força da gravidade e a força de inércia que opera nela, porque existe uma força de reação. Então, no momento em que eu faço, que eu exerço qualquer ação, vai ter uma reação. E graças à lei física, evidentemente, que várias coisas Thomas Edison descobriu e aperfeiçoou. Por exemplo, o gramafone. Ele criou o gramafone e o disco que hoje nós conhecemos, no princípio, desse princípio da ação e da reação. Porque ele sabia que quando se passasse qualquer metal, qualquer material em cima de outro material, ele exercia um ruído. Por quê? Porque tinha uma força de ação e reação. Depois veio Hooke, um outro físico, aperfeiçoou a lei, que disse que para cada ação existe uma reação igual e em sentido contrário. Porque ela vem ao sentido contrário, né? Ela não só resiste, mas ela vem ao contrário, para poder se manter. Então, esse é o princípio físico. Então, se nós emitirmos qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer manifestação a um semelhante, a um filho, a uma esposa, evidentemente que a probabilidade de reação é muito grande. Porque você exerceu, você provocou, evidentemente que isso vai trazer de volta. É uma lei física, não tem como evitar. Por isso a prudência, a Bíblia diz, é a sabedoria dos santos. Porque quando o santo percebe, quando o homem de Deus está guardado, está orientado, está vivendo na graça, ele pensa tudo isso antes. É a prudência. Jesus disse: sede prudentes como a serpente. Ser prudente, porque a prudência faz com que? Faz com que nós avaliemos cada momento, cada situação, para não corrermos no risco de provocarmos a ira ao nosso irmão, ou a revolta, uma resposta que possa trazer desavenças no nosso lar. Professor, sim? Posso citar um versículo aqui para com certeza, vamos ajudar? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E outra tradução diz domínio próprio. Domínio próprio. Eu sempre tenho uma mensagem que eu prego sobre Pedro, e lá no Pedro ele fala muito sobre essa questão da temperança, fala sobre, uma somatória. Ouvindo Pedro falar sobre isso, assim mesmo, Pedro só aprendeu isso depois de velho, porque quando era novo ele não tinha consciência disso. E depois ele fala isso lá, 1 Pedro. Então, a temperança é isso, você ser moderado, temperado, equilíbrio. Sabe qual é o perfil hoje do empresário escolhido pelas maiores empresas? É o profissional que tem inteligência emocional. Isso é fundamental. Você pode ter um melhor profissional dentro da empresa, mas se ele não tem inteligência emocional, ele é um problema. Porque inteligência emocional é a pessoa que em qualquer situação, né, ele sabe como conviver as crises. E o que não tem inteligência emocional, ele é um elefante numa sala de cristais. Imagina o que pode fazer. Ele já está certinho por ali, mas bateu nele, ele já vai quebrando tudo, já vai derrubando tudo, ele destrói tudo num minuto. Tudo que você constrói, ele pode destruir em algumas horas, em alguns minutos.
porque não tem inteligência emocional. Hoje é o que mais trabalha nas escolas, é o que mais trabalha nas universidades, é o que mais trabalha nas empresas, trabalhar as pessoas para que tenham esse domínio, essa inteligência emocional. Você ter temperança, cuidado para não destruir. Se você não pode destruir a sua empresa, muito menos a tua família. Muito menos. Essa sim você tem que preservar. Então aquilo que você disser ao seu filho, disser ao seu marido, com certeza terá consequência. Por isso a Bíblia nos manda que nós façamos sempre a bênção, né? A qualquer momento a gente esteja abençoando. Deus abençoe meu filho, abençoe. Em tudo dai o quê? Graças. Não foi em vão que o apóstolo Paulo disse isso. Em tudo dai graça, mas dá graça na crise, mas tem que dar graça na crise. Ah, mas o meu filho deu problema. Em tudo dai graça. Senhor, muito obrigado, Senhor. Me ajuda, mas me dá graça, né? Antigamente os casais usavam, para não dizer, eu via os comentários, alguns diziam assim para outros assim: quando você estiver discutindo, põe um copo d'água, toma um gole de água e deixa a água na boca e não abre mais a boca, né? Não fecha, senão, porque às vezes as mulheres não conseguem segurar, né? Então, e o homem também depende, o homem depende da mulher. Então às vezes quando o clima não está muito bom, vai lá, põe um copo d'água, né? Vai lá, põe água na boca e sai, não diz nada, ouve somente, porque você vai evitar um conflito com certeza. Bom, vamos para frente. Fatores que trazem conflitos. Diversos são os fatores que desencadeiam conflitos. Primeiro, falta de confiança. O casamento só tem sentido quando é estabelecido na plena confiança do amor verdadeiro, pois o amor folga com a verdade. Quando há amor entre casal, não há motivos para desconfianças ou ciúmes. Há quem pense que o ciúme desenfreado é prova de amor. Lê do engano. É loucura que pode inclusive colocar em risco a estabilidade conjugal. Eu coloco aqui que o ciumento passa a vida a tentar descobrir o segredo que ele irá destruir a felicidade. Ele está sempre buscando o que não existe, né? Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, nós está citando, que o amor não arde em ciúmes. Como é que você pode dizer que ama se você é ciumento, se você não tem confiança na sua esposa ou no seu esposo? Então esse é um assunto que os irmãos já estão cansados de ouvir, né? Já ouviram um palestrante, já tiveram toda essa experiência. Então é um assunto que não precisamos nem nos deter sobre isso. Nós sabemos que o ciúme é uma destruição, e isso mostra no dia a dia, na vida dos casais. A mídia coloca todos os dias, todas as horas, os chamados crimes passionais. Os crimes passionais, que são maridos que matam a mulher por ciúme, mulheres que matam o marido por ciúme, né? E vice-versa, e assim vai, porque não tem domínio próprio, não tem a graça de Deus, não tem confiança e deixa-se destruir por uma coisa tão séria. Por quê? Porque não tem amor e acha que amar é cuidar dessa forma exacerbada. Não, a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes, o amor confia. Amém, irmãos? Dê valor aos momentos e não às lembranças, porque o passado nunca volta. Mesmo que você tivesse no passado algum problema, algum resquício que possa ter provocado isso, esquece. Viva hoje. Viva hoje com a sua vida com Deus, com a sua esposa, com a sua família, né? Viva em consagração, busque misericórdia de Deus. O que passou, passou. Se desentenderam no passado, se houve alguma coisa no passado, perdoa e toca a vida para frente. É assim que a Bíblia nos ensina, porque o passado nunca volta. B. Tratamento grosseiro. Onde o Espírito Santo se faz presente, é perfeito amor, paz, alegria e longanimidade, que é a paciência para suportar as falhas alheias. Uma das formas de demonstrarmos o fruto do Espírito é vista na maneira como usamos nossas palavras, pois a palavra branda joga para longe o furor, mas os conflitos entre os cônjuges suscita a ira, ódio e destruição. Provérbios 15:1.
E a forma com que tratamos uns aos outros é vista por Deus como uma referência para designar quem é sábio ou não, pois a sabedoria manifesta em obras de mansidão. Aquilo que eu havia falado, que a prudência e a sabedoria dos santos, irmãos, resume muito mais isso, né? Se nós formos prudentes, nós vamos ser sábios. Se formos sábios, nós vamos conviver com aquilo que nós já falamos, com essa realidade de entender o companheiro, respeitar o companheiro, saber a hora de falar. Como coloco aqui, o que a foto nos faz pensar nesse momento é que temos o direito de ser e pensar diferente. Nós não somos um ser único, nós não somos uma célula única que todos, e nem produção em série. Quando Deus fez, não fez ninguém em série. Eu fiz um protótipo do pastor João Seno, e todos serão pastor João Seno. Não é isso. E nem o Vã de Oliveira, nem o Eliseu, nem o Evoí, e assim vai, sucessivamente. Todos nós somos diferentes, temos DNA diferente, temos geneticamente uma herança diferente, né? Temos características diferentes, temperamentos diferentes, comportamentos diferentes, reações diferentes, educação diferente, formação familiar diferente, berço diferente, realidade social diferente. Então são N os fatores que implicam para que as pessoas tenham diferenças. Agora, as diferenças têm que ser respeitadas, né? Porque se os diferentes não se respeitarem, nunca vão se entender. Agora, quando nós temos a empatia e compreendemos as diferenças do nosso companheiro, da nossa companheira, evidentemente que o sucesso será garantido, né? Que o ataque gratuito é ignorância, porque às vezes esse ataque gratuito ele vem de uma forma inesperada e às vezes inoportuna e abrupta, e depois você se arrepende assim: poxa, por que eu falei aquilo? O que eu disse? Por que eu disse aquilo para o meu irmão? Por que eu agi assim com o meu irmão, com a minha esposa, com o meu esposo? Por que eu fiz aquilo? Normalmente é seguido de arrependimento, porque a pessoa cai na real. Quando caiu na real, ele percebeu que errou, que a ignorância mata, que o respeito é bom e manter amizade e é necessário, né? Não adianta eu achar que aquele um ovo, né, falando para o outro, dizendo assim: respira, estúpido, esse não nasceu ainda. Um já quer, na casca do ovo já é mais atacado que o outro. O outro nem nasceu ainda, nem descascou, já está o outro já xingando o outro. Respira. É assim que funciona, né? Por quê? Porque somos diferentes, já na formação, né? Já na herança, lá quando somos gerados, somos diferentes uns dos outros. Vamos para frente então.